Quem não sabe, eu sou o chato do PyJobs. Ó, eu sou esse idiota que usa essa foto aí, meio retardada, mas beleza. Sou membro lá do Garou Hacker Club, então quem quiser ir um dia lá no Garou, é só falar comigo que eu abro, tranquilo, a gente dá um tour lá. Meio e-mail também, aqueles formatos para spam não copiar. Eu trabalho com bioinformática lá no Instituto Butantan e também trabalho numa empresa chamada Santo Digital. E nos dois eu trabalho com Machine Learning aplicado no Instituto Butantan Biologia e lá projetos de clientes nossos. Então meus contatos, quem quiser tirar foto, alguma coisa assim, tudo aí. Agora o PyJobs não existe mais, agora a gente virou tudo Java Jobs, tá? Então só tem job em Java, só tem job que são impossíveis, aqueles vaga arrombada, sabe? Então, quem quiser se inscreve lá, Java Jobs. Só que não, é piada de 1º de abril, óbvio. Então, o que é o PyJobs? O PyJobs é a central de programador Python para procurar emprego. Não é central porque quase ninguém usa, mas beleza. A gente tem as empresas que divulgam os jobs lá Python, então a gente tenta divulgar ao máximo para a comunidade, tentar encontrar os jobs de Python e ver se o nível tá bom ou não. Vou até mostrar para vocês, que eu achei que eu ia estar sem internet, mas não estou no final. Então esse aqui é o PyJobs. Então aqui tem a seção para os Pythonistas, então quem quiser procurar um emprego pode procurar por aqui. Ou se você é uma empresa, pode cadastrar também um job, sinta-se à vontade. Aqui são os jobs que a gente tem listado. Assim, é Django e Bootstrap, nada impressionante. Então, mas qual que é o papel do projeto? O papel do projeto é o seguinte, é ajudar os Pythonistas a encontrar um emprego, ou quem esteja migrando de linguagem indo para Python, ou querendo avançar em outra área de Python, sei lá, se é Web Dev que é para Machine Learning. A gente tenta ter os jobs mais diversos possível e ajudar as empresas a entender as necessidades do que elas precisam. Tipo, pô, cara, eu preciso de um cara de web. Tá, mas você não precisa só de um cara de web, você precisa de um cara de web, de machine learning, de não sei o quê. No final, a empresa precisa de um CTO e não é no PyJobs que ela vai encontrar. Tipo, a gente tenta ajudar a empresa a encontrar o perfil certo e tenta mastigar a vaga para ninguém pegar uma vaga arrombada. Bom, é um projeto open source, é código aberto, ele também é free software. Aliás, ele é open source, não é free software, desculpa. Ele é escrito em Python, Django e tem Bootstrap 4 ou 3, eu não me lembro agora. Mas quem quiser olhar no código está lá. E ele é uma open startup. O que seria uma open startup? Uma startup que tem estatística aberta, análise de dados aberta, então a gente vai publicar tudo em blog, essas coisas assim. E as atualizações são todas discutidas em público, porque ninguém tem que ficar de fora. Se é uma open startup com open source, ninguém pode ficar de fora de decidir alguma coisa que impacta o usuário e impacta a empresa que está usando. Então essa é a teoria. Bom, e quem quiser contribuir para o PyJobs, tá aí o GitHub, é github.com/vmesel/pyjobs. Tem aí os seus contribuidores, tem umas issues abertas. E você pode também doar para o PyJobs. Mas aí, só se vocês quiserem mesmo, é apoia.c/pyjobs, que a gente está financiando o nosso servidor. E agora, tá, chega de falar de PyJobs. E quando que eu vou parar de falar de baboseira e vou falar do futuro emprego de vocês? Vai ser agora. Então, eu fiz uma análise de dados durante essa semana sobre as vagas que eu tenho no PyJobs e eu quero mostrar um pouco para vocês o que a gente tem lá e como a comunidade Python está se estruturando em vaga. Então, na verdade, isso aqui é o Google Analytics, só para mostrar que a gente está no ar desde agosto. Já tivemos 16 mil sessões com 9 mil usuários, 9.474. E é um bom número. Mas isso é só para mostrar que o projeto está no ar desde agosto. Então, bom, um pouco de estatística básica. O PyJobs tem 544 pessoas cadastradas, sendo que a gente tem também 100 empresas cadastradas. E a nossa relação de jobs são 91 jobs que estão lá cadastrados. Então, temos mais empresa do que job, só que a gente tem, na média, de 0,80 a 90 e poucos jobs por empresa. Então, o que dá uma média boa, então significa que todas as empresas que estão cadastradas estão procurando um Pythonista. Bom, aqui são os nomes mais comuns. Então, o nome mais comum é Lucas,
que tem 13 aparições, e o nome feminino mais comum é Marcela, e aparece 3 vezes na nossa contagem, só que ela não aparece no gráfico porque é abaixo de 5 aqui pessoas contadas. Bom, e tem aqui os outros nomes, Gabriel, Paulo, Rodrigo e etc, mas só para mostrar diversidade de nome. Bom, e aqui são as oportunidades realmente na comunidade brasileira. Então, a gente tem diversos níveis de vaga lá no PyJobs e na comunidade Python em si. Pô, zoou o slide, mas paciência. Aqui a gente tem algumas vagas de estagiário. A maioria de vaga que tem um perfil indicado é uma vaga de pleno. Então, essas vagas são as mais requisitadas pelas empresas. Temos as vagas de júnior e sênior que estão bem niveladas, tem a mesma quantidade. E tem uma grande quantidade de vaga sem descrição nenhuma. Ou seja, as empresas estão procurando desde júnior até sênior sem especificar algum nível. Então, as empresas estão sentindo uma deficiência nisso, ou pode ser que eles estejam querendo alguém que saiba Python e desenvolver isso. Aqui eu quis demonstrar o exemplo de Gaussiana, né? Porque aqui a gente tem mais pleno, que seria um nível intermediário, né? Do que essas vagas de estagiário e júnior que estariam aqui, e as de sênior que estariam aqui nesse rabinho da Gaussiana aqui. Não, todo mundo conhece o conceito de Gaussiana? Alguém não sabe? Gaussiana é uma métrica, né, é a normal, a distribuição de probabilidade, que no meio, a média tem mais chance de ser provável. Eu posso estar falando merda matematicamente, mas paciência. E eu lembrei disso aqui quando eu olhei que pleno é basicamente a média nossa, né? É o nível intermediário e é a que mais tem vaga. Então, só para mostrar uma figura de como seria essa distribuição. Bom, e quais são os requisitos que são mais pedidos pela comunidade, pelas empresas que estão estudando implementação de Python ou já tem Python? É Django, Linux SQL, assim, disparado, ou seja, tecnologias de back-end. A gente tem SQL, CSS, que é um front, mas não são todas as empresas que pedem, é mais uma noção básica do que você precisa ter. As empresas pedem AWS, ou seja, eles estão focando muito em nuvem. As empresas que estão com Python já têm a maioria da infraestrutura em nuvem. A gente tem JavaScript, que é outra tecnologia que pode ser tanto das duas bordas, como front e back. E tem as tecnologias de banco, tem o Java, o C, né, clássico. O Flask aqui sei lá, em que posição. Tem o jQuery e o PHP, que são os menos pedidos dessa lista do top 10. E que tem as vagas que são, aliás, os requisitos que são os menos pedidos, que é coisa de estatística, R, Spark, framework web que já é mais antigo, Tornado, tem pouca gente que pede ERP, tem a galera que pede Microsoft, que sei lá, né? Vai que tem alguém. Mas bom, qual que é a localidade que tem mais demanda? Disparado é São Paulo, com mais de 50 vagas. Tem o Rio de Janeiro logo em seguida, com mais de 15 vagas. Tem esse LND, que é o local não definido, ou seja, essas vagas são remotas. A gente tem alguma quantidade de vaga remota. Tem São José dos Campos, Santo André e Porto Alegre. Ou seja, o estado de São Paulo domina realmente essa procura por vagas Python, mas talvez possa ser porque eu esteja influenciando e porque eu tenha conhecimento de mais empresas de São Paulo e esteja divulgando mais para a galera de São Paulo. Acontece. E quantas dessas vagas são de home office? Só 10% dessas vagas são de home office e o resto é alocado na empresa ou no cliente. E quantas dessas vagas são freelas? São também 10%, que provavelmente são os jobs que são home office. Ou seja, a maioria da galera ainda não está nesse esquema de freela, que está cadastrado no PyJobs, e a galera ainda não está no esquema de home office. E quais são as empresas que mais procuram os profissionais de Python? Bom, ficou uma merda esse gráfico, desculpa o termo. Aqui estão, a maioria dessas empresas são de recrutamento. Tem a Capitânia IT, que se não me engano é de recrutamento. Tem a Bradu, que é de um membro aqui da comunidade. Tem a Vert, que é de crédito. Tem a Recruta Simples. E tem mais uma porrada de empresa que está lá cadastrada lá no PyJobs, que a gente sabe que pede os profissionais.
Então, como a gente realizou essas análises? Essa é a parte mais legal da palestra, pelo menos puxando um saco para mim. Como eu fiz isso e como vocês podem replicar isso para ver, sei lá, estatística de alguma outra coisa que vocês estejam estudando. Eu usei Jupyter, então eu tenho lá todo o notebook, todo anotadinho. Eu usei o Pandas, o Seaborn e o CyclePG2, que eu uso como dependência do Pandas. Então eu abro as tabelas do Postgres no Pandas. E aqui tem um exemplo, então eu carrego aqui a, a tabela PyJobs, o banco de dados PyJobs, a tabela AuthUser, ou seja, eu quero ver todos os usuários que têm a autenticação no PyJobs. Eu peço para o Pandas ler o SQL. E aqui, como eu fiz uma análise de frequência das palavras e do primeiro nome, então eu peguei só a coluna de primeiro nome, joguei numa lista, joguei um contador da biblioteca padrão de collections do Python, e foi isso. Agora, para a gente fazer esse display desses gráficos bonitinhos, que ficaram mais horríveis do que bonitos, mas paciência, a gente usou o Pandas para formatar eles. Então, a gente tem aqui um macete que eu bolei para tentar colocar esses dados em x e y. Então, aqui eu tenho os níveis, né? Eu tenho a categoria e o valor dela, ou seja, pode ser, nesse caso aqui, as empresas e a quantidade de vagas que elas têm. E eu só joguei elas num apêndice XY. E aqui eu coloquei no Seaborn, que é uma biblioteca de gráfico, que eu esqueci de colocar no outro slide, que só plota ela do jeito mais fácil possível. Bom, e eu tenho algumas recomendações, antes da gente abrir para bate-papo, que é além da gente estudar Python, eu recomendo a gente estudar Django, Linux SQL, e assim, um básico do front, se você quiser virar um full stack, alguma coisa assim. Procurar emprego na região sudeste, que pelo menos é a região que eu mais vejo demanda, mas obviamente tem outras regiões que têm demandas, como o Nordeste tem a Vinta, do Shima, tem uma galera super top do Cerrado também, tem galera de todo o Brasil que você pode contar e tem vaga Python lá, só que não está listado no PyJobs. E aproveita o projeto open source, free e open, para contribuir e aprender o que você puder de Python, Java, Ruby, whatever, para ficar um programador top. E se você não quiser seguir o caminho ortodoxo de procurar vaga e abrir suas oportunidades assim por livre e espontânea vontade? Bom, é empreender. Assim, eu estou jogando algumas palavras, pode ser bonito. Depois a gente discute os aspectos disso. Dá para empreender com freela, dá para empreender abrindo uma empresa de consultoria, dá para empreender com um produto, com um SaaS. Ou você pode fazer pesquisa, fazer parte da academia, que eu também faço isso. Só que não é lucrativo, mas paciência, você investe no seu nome. E, bom, e como você pode se aprofundar para se tornar um bom Pythonista? Eu falei todos esses aspectos aqui, estudar Django, Linux e whatever. E aqui eu tenho algumas recomendações de curso, quem quiser tirar foto pode tirar à vontade. Eu tenho um hands-on de Python, que chama Python Hands-On, é uma lib bem simplesinha de documentação para quem quer começar com Python e nunca viu. Tem o Python para zumbis do Masanori, tem o Welcome to the Django do Henrique Bastos, que assim é muito bom o curso, te ensina a empreender, fazer conta, essas coisas assim. Teve a palestra do Augusto, do Moacir, teve o tutorial do Henrique, que assim abre a cabeça mesmo e a gente vai para um papo mais ver os dados, ver o que a gente está deixando passar, o que a gente está deixando na mesa. E, meu, faz parte da comunidade, vem pra Meetup, vem pro PyBar, fala na comunidade, manda e-mail, tira dúvida, aporrinha o máximo que você puder das pessoas, que a comunidade e as coisas estão tudo relacionado a pessoas, não é tecnologia. E, bom, o roadmap do PyJobs é implementar um novo layout, tirar as complexidades mais chatas assim do sistema e colocar agregador de vaga, então qualquer pessoa vai poder postar lá um link do LinkedIn, de alguma outra vaga, permitir API, então quem quiser fazer app pode, e criar bot do PyJobs. E se alguém quiser acompanhar o meu Twitter aí também é esse. E dúvidas ou pergunte para o setor da RH, que eu não sou responsável pelas dúvidas das vagas. Eu só programo, mas pode tirar sobre a plataforma à vontade. E é isso. Se alguém tiver dúvida sobre análise também, eu posso mostrar aqui o notebook. Acho que, pô, foi rapidinho. Foi. O que
15 minutinhos. Uma Não, conversa aí. lógico. E tem alguma pergunta, observação, interação? Reclamação. Pode reclamar à vontade, pode Vamos falar. começar. Depois do slide lá do curso do Henrique, adiciona o curso do Renzo também, que eu acho que vale a pena. Com certeza. Ó, a gente já faz isso agora. Vai dar prova. Dá pra começar aí coisas novas, né? Quem quiser já tem um módulo lá. Já tem um módulo aberto, então quem quiser aprender. Implementando o Python, eu acho que vai fazer essa palestra hoje. Inclusive tá agora no andar de cima lá. Eu acho que tá. Cara, mas é muito legal. Pode falar mais reclamações aí. Vou abrir os slides depois, então quem quiser consultar pode consultar à vontade. Quem quer já ver aí? Quem que não programa em Python? Um eu já sei. Quem não programa Python profissionalmente aí? Tá. Até que tá razoável. A gente te convenceu a programar Python? Pode mandar e-mail aí. Quem trabalha com Python? Programador de e-mail. Programador de e-mail, essa é nova, velho. Começa por aí, vai então, aprender com Python. Esses dois dias atrás eu vi um tweet, eu me senti tão ligado. Eu falei, chega um ponto na sua carreira, você só tá mandando e-mail, né? Só que é verdade, é uma curva, né? Você chega assim, aquele momento que você depende. Você fala, ou eu continuo mandando e-mail da vida, ou eu vou ter que investir aqui, aí vou investir tem que estar indo pra Python pra voltar a programar. Cara, é bizarro, porque chega na parte de gestão, você vira só um mandador de e-mail, né, praticamente. Eu não sou nem isso que é pior, né? Aí fudeu. A galera que tá entrando no caminho do Python também pode ser legal tanto o papo do Serrone. O Serrone, sim, Fábio. Ele até deu uma light talk ontem, falando um pouco sobre isso. Ele trabalhava com um negócio de vídeo na Record. Na Record. E, cara, não tem nada a ver com programação. Nada. Ele tava tipo 15 anos na área. Ele achou chato, ele queria começar a trabalhar com Python. Ele começou a ir atrás, e hoje ele está trabalhando com Python. Cara, e o legal é que, tipo assim, você não imagina que tem Python em, tipo, produção. Sabia que o Blender tem uma API de Python, tipo, muito louca, que dá pra brincar pra caralho. Se não me engano, o Motion também aí, ele aceita script de Python. Você pode fazer rotinas para executar um desenvolvimento específico. Pô, pelo menos agora a Apple tá aceitando o código de TensorFlow, que você pode escrever em Python, no iOS, no macOS, tipo, nativo. Ele já tem a parte de IA nativa no Mac agora. Tipo, isso é muito louco. Mais dúvidas aí? Quem? Recomendação de emprego? Fala aí. Da questão de vagas, por exemplo. Até porque eu ideia com você ontem, a gente falei de alguns projetos que a gente resolveu desenvolver para alguns clientes. E assim, eu tive muita dificuldade para fazer análise de dados, principalmente aquele projeto que estava te falando, Sim. do PHP. Eu já estava, tipo, eu achava que ia ser fácil de resolver aquilo. Pô, tá legal, já tudo pronto para mim, só preciso montar e jogar uma caminha para rodar no site do cara. Cara, e por 500 linhas de PHP eu estava muito na frente e não conseguia fazer nada. Eu falei, meu. Aí um amigo meu falou assim, cara, você já tentou quando Posso te mostrar aí, te quebrar a cara um pouco? Aí ele, cara, com 10 linhas eu vi que o negócio estava me matando. Depois eu vou fazer a parte de front, estava meio bugado, estava um monte de gambiarra lá, mas você assistiu minha live que estava com o outro? Não, Não, vamos falar de pandas então, que é legal. Nossa, pô, Eu tô abrindo o IPython aqui. Não, vou fazer com SQL, vai ser legal. estava salvando o CSV lá nos 40 dias da captação do comentário para os nomes, aí gerava para o falei, não, trabalha com detalhe, né? Aí eu coloquei na Hello. Na Hello, você não consegue salvar o arquivo lá. Tem gambiarra. Tem gambiarra. Mas eu falei, não, eu vou fazer com o posto. Não vou
vamos fazer o viagem. Aí foi quando eu comecei a realmente falar, posso usar para entender vários problemas. Eu estava me matando e eu não conseguia, cara. Principalmente porque ele volume e tal. E para mim foi incrível. Cara, com isso daqui você já acessa o banco na parte certa, tipo na tabela certinha, e tu já consegue começar a fazer as análises já. Então, tipo, aqui eu tenho a tabela de jobs do PyJobs, são 91. Aqui eu tenho a parte de coleção, aí eu vou fazer a contagem de nomes comuns. Aqui com o Seaborn, eu já faço, já implemento aqui o gráfico já, e era para plotar. Ainda bem que live coding pode ter bug, né? Mas por que você colocou um count de nomes, tipo, para ver quantos Pra... caminhos tinha, quantos masculinos? Ah, Dá uma noção, você pode... fica bem pequenininho. Tá melhor? É ax.plot, não é não? Tá, não. Tem aqui, cadê? Ah, pra tá plotado, pô. Bom. Aqui, pronto, plotou. Aí aqui eu tenho o gráfico, então, cara, você já faz essa análise, você coloca o data frame aqui, que o Seaborn já lê nativo o data frame. Você coloca aqui a coluna do data frame, a outra coluna que você quer explorar, já bota o tamanho e o aspecto, né, da imagem. Acabou, cara, você tá feito já de análise. Aí você consegue fazer, tipo, se eu pegasse um data frame todo numérico, eu conseguia fazer correlação, eu pego variância, média, tudo. Se eu não me engano, tem aqui um. Puta, acho que é Dunder. Que fala todos os atributos do seu data frame. Ah, eu tô perdido já. Mas assim, tem uns atributos do data frame, você consegue pegar tipo, tudo isso de uma vez só e você se vira, cara. Você consegue fazer análise estatística em tipo 2 cliques. É ridículo. Então, a dúvida, né? Em relação a, tipo, freela, cara, um projeto que eu quero incorporar, tirar as gambiarras e deixar ele mais redondinho. Eu deixei ele lá no 20, tá aberto. Sim. E como que eu faria isso dentro do Python, por exemplo? Posso cadastrar essa vaga com um job só? Tu pode cadastrar aqui, ó. Job é freela. Legal. Então tu tem a seção de freela aqui, ó. Seleciona apenas se o job for pra... Sim. E toca o barco. Aí como funciona? Aí você cria o job, aí toda vez que alguém submeter proposta, você vai receber um e-mail. Deixa eu abrir aqui no GitHub, que fica mais fácil. Por exemplo, eu posso deixar que o cara especifique, né, o trabalho dele, ó. Então, tu tem que conversar com ele. Eu não fiz essa parte de precificação ainda. Tem uma parte, eu vou até mostrar aqui, já que a gente está falando de código aberto. Opa. Porra, abrir o YouTube é sacanagem, né? Eu cliquei no botão errado. Eu tenho um utilitário aqui, que é tipo, eu tenho os e-mails aqui, ó. Quando você cadastrou uma vaga, então, ó, olá empresa, agora que você criou a vaga, lá, enviaremos os detalhes a quem se inscreveu para ela. Quando a vaga for publicada e quando o contato da pessoa for cadastrado, tipo, isso aqui vai para a pessoa, não vai para a empresa. E aqui é o que a empresa recebe, que é nome, e-mail, telefone, LinkedIn, GitHub, portfólio e as skills da pessoa. É isso, cara. Tipo, eu tentei limitar ao máximo para não gerar atrito com outros processos que a empresa tem. E com certeza as empresas têm processo seletivo em outras plataformas, que o PyJobs não é o único. E que as empresas têm que colocar, tipo, ter acesso rápido. Então, porra, não é melhor colocar já no e-mail? Então já envia no e-mail, aí pressupõe-se que a empresa vai entrar em contato. Existem alguns casos que a empresa não dá feedback, que eu estou tentando resolver ainda como melhorar isso para as pessoas. Pretendo. Não, não tem. Mas eu vou colocar. É um dos próximos passos. Tem. Aqui, ó.
Já pela API. Então, esse é o meu plano. Fazer um agregador de vaga que, cara, você não precisa ter trabalho nenhum. Aí você já só integra e vai que vai. Aí, tipo, tem os issues aí, quem quiser mexer com Django um pouquinho. Mexer com PEP 8 eu acho meio estranho em Django. Django tem o coding style dele. Mas quem quiser mexer aí, fica à vontade. E é isso. Mais alguma pergunta aí? Cara, sabe o que eu tava pensando agora? Pode Uma falar. coisa que seria animal também, tipo, era a internacionalização, né? Já tô com um projeto disso. Então, começando por essas issues, né? Sim. Começa por aí. Porque gringo não vai. Não, eu tô começando um pouco menos ainda. Eu tô pegando front e traduzindo. Que aí, tipo, pelo menos pro usuário, que o gringo não vai mexer por enquanto nas issues. Eu acho que nem tá tão claro assim o repositório do Git aqui. Acho que tá em algum lugar. Eu vou deixar primeiro essa parte em inglês, aí depois eu mudo o back para inglês, que tem parte que tá em português com inglês, não tem teste, tudo cagado. É o Go Horse, sabe? Quem disse que Go Horse não tinha em Python tem. Meu projeto é a prova. Mas a gente está trabalhando para desenvolver isso e melhorar o projeto para resolver essas situações. Mas a API ia ser do caralho, cara. Tô trabalhando nisso daí ainda. E é uma boa dica também pra galera que tá nova, que tá, né, trabalhar com Python e tal, né? Mexendo com Pode web contribuir com o projeto. É uma boa. é um ótimo portfólio. Inclusive, eu consegui minhas oportunidades de trabalho todas pela comunidade, fazendo código aberto, fazendo essas coisas. Então, acho que é uma boa tentativa, assim. Eu acho bem válido. Então é isso. Se ninguém mais tiver dúvida. Fala aí. Pessoal que não trabalha com Python, vocês queriam trabalhar com o que em Python? Com data science, com machine learning, com web? No momento, eu tô muito boa. Eu vou trabalhar com Perl agora. Perl Jobs. Puta que pariu. Acontece. Então é isso.